Por de todos esses estilos, o que eu faço da minha vida? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu não sei, mas eu quero. Mensagens secretas em logos famosos. O logo da Beats não é só um B, e sim uma pessoa usando os fones de ouvido da marca. O logo da LG é uma carinha feliz e isso todo mundo já sabe. Mas se você rearranjar as letras, ele vira também o Pac-Man. Não sei se foi proposital, mas acontece. Já o logo da Toblerone não é só uma montanha, mas também tem um urso escondido no seu interior, que representa o brasão de Bern, a cidade onde o chocolate é feito. A carta de 8 de copas, que todo mundo já viu, tem um número 8 escondido na sua estrutura. Esse é meio óbvio, mas muita gente não sabe. O logo do Carrefour parece só duas setas, mas se você olhar do jeito certo, ele forma a letra C de Carrefour. E só uma curiosidade. Esse novo logo da Pepsi, que foi feito em 2009, custou $1 milhão, 6 milhões de reais. Porque foi inspirado pelo Partenon, pela Mona Lisa, pela harmonia numérica hindu, pelo campo gravitacional da Terra e pela velocidade da luz. Você acha que valeu o preço? Um dos maiores supercomputadores do mundo era literalmente 1760 PlayStations 3 ligados juntos. Em 2010, a Força Aérea dos Estados Unidos precisava de um supercomputador novo para processar imagens de satélite que tinham uma qualidade muito boa e também para fazer pesquisa sobre inteligência artificial. Para construir esses computadores do zero ia custar cerca de $10 milhões. Mas eles descobriram que os PlayStations 3 tinham placas gráficas de muita tecnologia, gastavam pouca energia e conseguiriam processar os softwares que eles usavam. E ficaria muito mais barato usar os PlayStations do que construir esse computador do zero. Eles então compraram 1760 PlayStations 3 e ligaram todos eles juntos, criando um supercomputador que conseguiria processar toda essa informação por só $2 milhões. O supercomputador de PlayStation funcionou super bem, mas pouco tempo depois de eles começarem a fazer tudo funcionar, a Sony publicou que não ia mais deixar os PlayStations rodarem softwares de outros lugares, que era exatamente o que eles faziam e precisavam. E aí eles não puderam atualizar esses computadores e se fuder. Recordes mundiais que nunca vão ser quebrados. Esse é o homem com o maior número de recordes mundiais. Ele é o Ashrita Furman. Ele quebra recordes desde 1979 e até hoje já quebrou mais de 500 recordes oficiais do Guinness. Isso inclui equilibrar uma garrafa de leite na cabeça por mais de 130 quilômetros, a corrida de saco mais rápida do mundo por mais de 10 quilômetros, maior número de ovos quebrados na cabeça em 1 minuto, 80 ovos quebrados na testa em 60 segundos, maior distância percorrida com um cortador de grama equilibrado na cabeça, ele percorreu mais de 80 metros desse jeito. Maior número de mortais pra frente consecutivos em 1 hora, 1093 no total, em 60 minutos. Maior distância pulando em uma perna só, ele pulou quase 1,5 km usando uma perna só. O Saci inveja. E, obviamente, a maior quantidade de recordes mundiais quebrados por uma pessoa só. E eu acho bem difícil que alguém consiga superar esse cara. Em Esqueceram de Mim, a foto da namorada do Buzz não é a foto de uma menina feia. Era, na verdade, o filho do diretor de arte vestido de mulher. Essa cena de ele achando a foto da namorada do Buzz virou uma das cenas mais icônicas do filme e do cinema. Só que quando eles foram gravar isso, eles acharam que ia ser meio cruel colocar a foto de uma menina real. Porque, primeiro, eles iam estar chamando ela de feia, literalmente. Isso poderia gerar muitos problemas psicológicos pra ela, além de que, muito provavelmente pelo resto da vida, ela ia carregar o título de menina feia de Esqueceram de Mim. Seria meio vacilo com a atriz, principalmente se tratando de uma criança. Foi aí que o filho do diretor de arte ficou sabendo do problema e teve uma ideia. Ele sugeriu de ele se vestir de mulher e tirarem foto dele pra cena. Pra resolver o problema, ele ia se divertir e nenhuma menina ia precisar sofrer bullying. Todo mundo amou a ideia. Eles colocaram uma peruca nele, fizeram maquiagem, colocaram uma roupa feminina e pediram pra ele fazer uma careta. Assim, eles tiraram a foto que ficou extremamente conhecida na história do cinema. Imagina ficar preso nessa posição dentro de uma caverna. Foi exatamente o que aconteceu com John Jones. Em 2009, o estudante de medicina de 26 anos resolveu explorar a caverna Nutiput com a família dele. Eles chegaram lá, começaram a aventura e tudo ia bem. Até que ele confundiu o caminho. Por isso, ele deslizou de cabeça pra baixo em uma passagem super apertada. E acabou ficando preso de cabeça pra baixo em um ângulo de 70 graus. Por 27 horas, os bombeiros lutaram contra as limitações do lugar e espaço apertado. Eles tentaram várias técnicas para liberar o John, incluindo polias, lubrificantes e até quebrar a perna dele para tentar passar ele por ali. A pior parte é que o John estava consciente durante boa parte do resgate, inclusive conversando com a sua família e com os bombeiros. Só que pela dificuldade de manter a circulação sanguínea, o coração dele foi piorando aos poucos, até que ele infartou e perdeu a vida. O mais trágico é que eles não puderam resgatar o corpo dele e ele tá lá até hoje. E a caverna, obviamente, foi fechada. Como os cartoons eram originalmente? Em 1950, o Mickey Mouse ia sofrer uma mudança de aparência. Ia passar a ter um rosto triangular, usar terno, chapéu e até uma bengala. Só que graças a Deus eles mudaram pra isso aqui. O Gaguinho, originalmente, também não era assim. Ele ia usar uma roupa verde e ia ser bem mais intimidador.
Inclusive, vocês sabiam que ele ganhou um design novo ultimamente? Achei tenebroso, mas enfim. O Finn de Hora de Aventura originalmente ia se chamar Pen. Ia usar uma jaqueta amarela ao invés da sua clássica camiseta azul. A Dora Aventureira originalmente tinha olhos verdes e cabelo roxo. Crê em Deus, pai. Na primeira versão de South Park, os personagens também eram bem diferentes. A paleta de cor era outra, os traços eram diferentes e até o posicionamento dos personagens não era o mesmo. O Tom de Tom e Jerry tinha esse detalhe branco na cabeça ao invés do cinza que a gente conhece. O Senhor Cabeça de Batata tinha o nariz pontudo e uma costeleta. E por fim, Rick e Morty era pra ser bem mais curto e se chamar Doc e Marty. Vocês querem parte 2? Quanto tempo você sobreviveria nadando nessas coisas? Nadando em lama, você sobreviveria no máximo 2 semanas, porque ela é cheia de bactérias e organismos que entrariam na sua pele e te matariam aos poucos. Se nadasse em mel, resistiria 1 semana e meia. A sua pele ia ficar muito macia, mas os insetos iam começar a te devorar, sem que você pudesse se movimentar para se defender. Nadando em leite de vaca, você sobreviveria entre algumas semanas e 1 mês. Isso porque ele te daria alguns nutrientes, mas não todos que você precisa para sobreviver, a menos que você seja intolerante à lactose, senão em gelatina, você conseguiria sobreviver algumas semanas, suficiente pra você comer ela e se liberar. Mas se ficasse preso, morreria, porque gelatina não tem nutrientes. Nadando em urina humana, seu corpo aguentaria 16 horas, porque a amônia e ureia que tem nela iriam te intoxicar e desidratar. Mas isso não se compara a nadar em Coca-Cola, em que sobreviveria só 10 horas. Esse líquido consegue remover ferrugem, então imagina o que faria com o seu corpinho. Por fim, em lava, você viveria só 3 segundos antes de ir de arrasta pra cima. Querem parte 2? Um dia na minha vida sendo influenciadora digital, acordei às 7 e eu sempre durmo com essas coisas no cabelo pra ele ficar bonito. Spoiler, não deu certo. Tomei meu café da manhã e comecei a trabalhar. Hoje foi o dia de tentar ajudar meu editor, vulgo namorado, selecionando os vídeos e imagens que vão aparecer nos vídeos da semana. E é uma das partes mais divertidas do trabalho, por motivos óbvios. Eu lembrei que tinha um evento à tarde que eu precisava lavar roupa pra ele e aproveitei pra pegar uma marmitolas pra almoçar. Se existe alguém mais fã de almoço que eu desconheço. Logo em seguida, comecei a me maquiar por causa do evento e o look final foi ele. E no evento, o escritório da Meta tava parecendo um museu e tinha várias atividades, incluindo essa em que eu ganhei um chocolate. Depois eu descobri que dava pra ganhar um LED. E aí, finalmente, foi a hora de fingir que eu era adulta e ir pra uma palestra extremamente séria. Depois nós comemos, aí eu vi um truque de mágica e comi mais um pouco. Logo em seguida eu peguei muito trânsito pra ir tomar um café super faturado com as minhas amigas e... eu esqueci de gravar o final do vídeo, gente. Eu cheguei em casa ontem, lavei a louça e dormi. Espero que vocês tenham gostado. Coisas que você nunca deve pesquisar no Google, mesmo sabendo que você provavelmente vai, então vai com cuidado pelo menos. Nunca pesquise por Death Clock, que é o relógio da morte. Ele é um site que te faz algumas perguntas e te dá uma previsão de quando ele acha que você vai morrer, com base nas suas respostas sobre hábitos e genética. Provavelmente não é uma projeção realista, mas eu ia ficar extremamente ansiosa se eu soubesse. Você também nunca deve pesquisar os seus sintomas quando estiver se sentindo mal, porque se autodiagnosticar vai levar a muita ansiedade e talvez até hipocondria. Além de que o Google vai falar que é câncer mesmo que seja só uma gripe. Ainda no tópico de doenças, nunca pesquise miíase nem calcanhar de maracujá. Nunca pesquise como fazer uma bomba ou algum tipo de droga, porque existem relatos de gente que foi rastreada pela polícia e colocada numa lista de procurados, porque isso é considerado comportamento de risco. Nunca pesquise seu nome completo ou endereço de e-mail, porque você provavelmente vai ficar em choque sobre o quanto de informação que tem sobre você na internet. Atletas que foram pegos roubando. Sérgio Motsonen ficou em 9º lugar na maratona de Conrads e queria o seu prêmio. Só que quando os jurados assistiram o vídeo da corrida, perceberam uma coisa estranha. O Sérgio saía muitas vezes pra ir no banheiro e toda vez que voltava, sua pulseira tava numa mão diferente. E foi aí que descobriram que toda vez que ele saía da corrida, quem voltava era o seu irmão gêmeo. E enquanto um corria, o outro tava de bicicleta. Ele foi banido por 11 anos. Fernando Vicente era treinador de um time de basquete que ganhou as Paralimpíadas. A performance deles foi tão boa que eles saíram no jornal. Só que os conhecidos do time estranharam ver os seus amigos que não tinham nenhuma deficiência nas Paralimpíadas. E assim descobriram que 10 dos 12 competidores não tinham deficiência. Rose Ruiz ganhou a maratona de Boston com uma técnica infalível. Ela pegou o metrô até a linha de chegada, correndo só 1 quilômetro dos 42 que a maratona tem e chegando em primeiro lugar. Essa vitória chamou muita atenção e fez as pessoas investigarem o que ela fez, com muita gente dizendo que nem viu ela na corrida. E ela foi banida. Essa aluna entregou uma redação em branco, mas quando o professor entendeu o motivo, ele achou ela uma gênia. A Amy Haga estudava na Universidade de Mie, no Japão, e resolveu fazer uma matéria de história ninja. Ela adorava ler sobre o tema e um dia o professor pediu para eles fazerem uma redação sobre o assunto. E quanto mais criativo eles fossem, mais nota eles iam ganhar. Ela lembrou que tinha estudado sobre uma técnica antiga dos ninjas que se chamava aburidashi, em que eles enviavam mensagens secretas escrevendo com uma tinta transparente feita de grãos de soja. E ela resolveu escrever sua redação inteira usando essa técnica. Ela deixou a soja de molho de um dia para o outro. Depois, ela testou 3
tipos de papéis diferentes e estava pronta para começar o trabalho. E antes de entregar ele pro professor, fez um papelzinho que dizia esquente o papel, para evitar que ele jogasse o trabalho no lixo sem querer. A Amy nem se esforçou tanto na redação.